Capítulo 24. A casa de Tracy na Eaton Square era um refúgio. Ficava numa das áreas mais bonitas de Londres, com velhas casas georgianas, viradas para parques particulares com muitas árvores. Babás em uniformes engomados empurravam carrinho de bebês por caminhos cobertos de cascalho. Crianças brincavam. Sinto saudade de Amy, pensava Tracy. Ela andava pelas ruas antigas, fazia compras em quitandas e na farmácia da Elizabeth Street. Admirava a variedade de flores, de cores brilhantes vendidas fora das pequenas lojas. Gunther Hertog cuidava para que Tracy contribuísse para as caridades certas e conhecesse as pessoas certas. Saía com duques ricos e condes empobrecidos, recebia numerosos pedidos de casamento. Era jovem, bela e rica, parecia extremamente vulnerável. Todos pensam que você é um alvo perfeito, comentava Gunther rindo. Tem se saído de maneira esplêndida, Tracy. Está feita agora. Possui tudo o que jamais precisará. Era verdade. Ela tinha dinheiro em cofres em bancos por toda a Europa. A casa em Londres e um chalé em St. Moritz. Tudo o que jamais poderia precisar, exceto alguém com quem partilhar. Tracy pensava muito na vida que quase tivera, com um marido e um filho. Isso algum dia seria possível para ela novamente? Nunca poderia revelar a qualquer homem quem era realmente. Também não podia viver uma mentira ao esconder o passado. Desempenhara vários papéis. Não mais tinha certeza de quem realmente era, mas sabia que nunca poderia retornar à vida que outrora levara. Está tudo bem, pensava Tracy, assumindo uma atitude de desafio. Muitas pessoas são solitárias. Gunther está certo, eu tenho tudo. Ela ofereceu um coquetel na primeira noite depois de sua volta de Veneza. Estou aguardando ansiosamente, dissera-lhe Gunther. Suas festas são as mais quentes de Londres. Tracy comentara afetuosamente. Com o meu patrocinador, não poderia ser de outra forma. Quem estará presente? Todo mundo. Todo mundo incluía um convidado a mais que Tracy não previra. Ela convidara a baronesa Lithgow, uma jovem e atraente herdeira. Quando viu a baronesa chegar, Tracy adiantou-se para cumprimentá-la, mas a saudação morreu em seus lábios. A baronesa se apresentou acompanhada por Jeff Stevens. Tracy, querida, creio que não conhece o Sr. Stevens. Jeff, esta é a senhorita Whitney, sua anfitriã. Tracy disse rigidamente. Como vai, Sr. Stevens? Jeff pegou a mão de Tracy, segurando-a por uma fração de tempo a mais do que o necessário. Senhora Tracy Whitney, disse ele, mas é claro, fui amigo de seu marido, estivemos juntos na Índia. Mas que coisa emocionante, exclamou a baronesa Lithgow. É estranho, disse Tracy friamente. Ele nunca o mencionou. É mesmo? Isso me deixa surpreso. Um sujeito muito interessante. Uma pena que tenha acabado daquela maneira. O que aconteceu? Indagou a baronesa Lithgow. Muito excitada. Tracy lançou um olhar furioso para Jeff. Não foi nada. Nada? Repetiu Jeff num tom de censura. Se me lembro corretamente, ele foi enforcado na Índia. Paquistão, disse Tracy tensamente. E creio que me lembra agora de meu marido se referir a você. Como vai sua esposa? A baronesa Lithgow olhou para Jeff. Nunca me disse que era casado, Jeff. Cecily e eu estamos divorciados. Tracy sorriu docemente. Eu estava me referindo a Rose. Ah, sim, essa esposa. A baronesa Lithgow estava espantada. Foi casado 2 vezes? Uma só, respondeu ele jovialmente.
Rose e eu obtivemos uma anulação, éramos muito jovens. Ele começou a se afastar, mas Tracy perguntou: mas não houve gêmeos? A baronesa Lithgow estava mais aturdida do que nunca. Gêmeos? Eles vivem com a mãe. Jeff olhou para Tracy. Não tenho palavras para exprimir como foi agradável lhe falar, senhora Whitney, mas não devemos monopolizá-la. Ele pegou a mão da baronesa e os dois se afastaram. No dia seguinte, Tracy deparou com Jeff num elevador na Harrods. A loja estava apinhada. Tracy saltou no segundo andar. Ao deixar o elevador, virou-se para Jeff e disse, a voz alta e clara: por falar nisso, Sr. Stevens, como conseguiu se livrar daquele processo de atentado ao pudor? A porta fechou e Jeff ficou encurralado dentro do elevador com um bando de estranhos indignados. Naquela noite, Tracy ficou deitada na cama pensando em Jeff. Não pôde deixar de rir. Ele era realmente encantador. Um patife, mas cativante. Ela se perguntou qual seria o relacionamento dele com a baronesa Lithgow, mas sabia muito bem qual era. Jeff e eu somos da mesma espécie, pensou Tracy. Nenhum dos dois jamais assentaria. A vida que levavam era muito excitante, estimulante e gratificante. Ela concentrou os pensamentos em seu próximo trabalho. Seria no sul da França, um grande desafio. Gunther lhe dissera que a polícia estava à procura de uma quadrilha. Ela adormeceu com um sorriso nos lábios. No seu quarto de hotel em Paris, Daniel Cooper estava lendo os relatórios que o inspetor Trignant lhe entregara. Eram 4 horas da manhã e Cooper vinha estudando os papéis há horas, analisando a mistura imaginativa de roubos e fraudes. Cooper se familiarizara com alguns dos golpes, mas outros lhe eram inteiramente novos. Como o inspetor Trignant ressaltara, todas as vítimas tinham reputações duvidosas. Esta quadrilha aparentemente pensa que é formada por Robin Hoods, refletiu Cooper. Ele estava quase terminando. Restavam apenas 3 relatórios. O de cima tinha o cabeçalho de Bruxelas. Cooper abriu-o e leu. Joias no valor de $2 milhões haviam sido roubadas do cofre na parede de um certo Sr. Van Huysen, um corretor de valores belga. Os donos se encontravam ausentes em férias e a casa se achava vazia, a não ser... Cooper descobriu alguma coisa na página que fez seu coração se acelerar. Ele voltou à primeira página, pôs-se a reler o relatório, concentrando-se totalmente em cada palavra. Aquele trabalho se diferenciava dos outros num aspecto significativo. O assaltante acionara um alarme. Quando a polícia chegara, fora recebida na porta por uma mulher com um negligê transparente. Ela tinha os cabelos metidos numa touca e o rosto coberto por um creme de beleza. Alegara ser hóspede dos Van Huysens. A polícia aceitara a história. Quando conferiu com os proprietários ausentes, a mulher e as joias já haviam desaparecido. Cooper largou o relatório. Lógica, lógica. Ele olhou para seu relógio, eram 10 horas da manhã em Nova York. Cooper fez uma ligação para J.J. Reynolds. Quero que verifique uma coisa, pediu Cooper. Pergunte aos policiais de Long Island que entrevistaram a mulher no roubo de Louis Bellamy se tem certeza de que ela era americana. Reynolds ligou-lhe 1 hora depois. Eles confirmaram, mas por quê? Cooper já desligara. O inspetor Trignant estava perdendo a paciência. Estou lhe garantindo que é impossível para uma só mulher ser responsável por todos esses crimes. Há uma maneira de verificar, disse Daniel Cooper. Que maneira? Eu gostaria de passar por um computador as datas e locações dos últimos roubos e fraudes que se enquadram nesta categoria. Isso é bastante simples, mas
Em seguida, eu gostaria de obter um relatório da migração local sobre cada turista americana que esteve naquelas cidades nas ocasiões em que os crimes foram cometidos. É possível que ela use passaportes falsos algumas vezes, mas as probabilidades são de que também se apresente com sua verdadeira identidade. O inspetor Trignant estava pensativo. Percebo a sua linha de raciocínio, monsieur. Ele estudou o homenzinho à sua frente e descobriu-se meio confuso, esperando que Cooper estivesse enganado. O americano era presunçoso demais. Está bem, acionarei tudo. O primeiro roubo da série fora cometido em Estocolmo. O relatório da Interpol Sektionen Rikspolis Styrelsen, a seção sueca da Interpol, relacionou as turistas americanas em Estocolmo naquela semana. Os nomes das mulheres foram fornecidos a um computador. A próxima cidade verificada foi Milão. Quando os nomes das turistas americanas em Milão, por ocasião do roubo, foram conferidos com a lista de Estocolmo, ficaram 52 nomes. Esta lista foi conferida com as americanas que se encontravam na Irlanda por ocasião de um golpe de mestre ali executado. A lista ficou reduzida a 15 nomes. O inspetor Trignant entregou o resultado a Daniel Cooper. Começarei a conferir esses nomes com as americanas que estavam em Berlim durante o golpe ali realizado e... Daniel Cooper levantou os olhos. Não precisa se incomodar. O primeiro nome na lista era Trace Whitney. Dispondo finalmente de alguma coisa concreta em que se basear, a Interpol entrou em ação. Circulações vermelhas, que significavam alta prioridade, foram enviadas a todas as nações membros, aconselhando-as a procurarem por Trace Whitney. Também estamos teletipando avisos verdes, disse o inspetor Trignant a Cooper. Avisos verdes? Usamos um sistema de código de cores. Uma circulação vermelha é alta prioridade. Azul é um pedido de informação sobre um suspeito. Um aviso verde põe em alerta os departamentos de polícia para a presença de um indivíduo suspeito que deve ser vigiado. Preto é uma indagação sobre corpos não identificados. X-D informa que uma mensagem é muito urgente, enquanto D é urgente. Não importa qual seja o país para onde a senhorita Whitney vá, estará sob vigilância a partir do momento em que passar pela alfândega. No dia seguinte, telefotos de Trace Whitney na penitenciária meridional da Louisiana para mulheres estavam nas mãos da Interpol. Daniel Cooper telefonou para a casa de J.J. Reynolds. A campainha tocou uma dúzia de vezes antes de ser atendida a ligação. Alô? Preciso de algumas informações. É você, Cooper? Pelo amor de Deus, são 4 horas da madrugada aqui. Eu estava profundamente... Quero que me mande tudo o que puder descobrir sobre Trace Whitney. Recortes de imprensa, videotapes, tudo, enfim. Mas o que está acontecendo por... Cooper já desligara. Um dia ainda matarei o filho da... jurou Reynolds. Antes, Daniel Cooper só estava casualmente interessado em Trace Whitney. Agora, ela era a sua missão. Ele pôs as suas fotografias nas paredes do seu pequeno quarto de hotel em Paris, leu todas as notícias dos jornais a seu respeito. Alugou um aparelho de videocassete e passou várias vezes os trechos dos serviços noticiosos de televisão em que Trace aparecera, depois de ser condenada e até sair da prisão. Cooper permanecia sentado no seu quarto, às escuras, hora após hora, olhando para os filmes. O vislumbre inicial de suspeita acabou se transformando em certeza. Você é a quadrilha de mulheres, senhorita Whitney, disse Daniel Cooper em voz alta. E depois ele apertou um botão no aparelho de videocassete, voltando a fita ao começo mais uma vez.